Glórias a Deus, que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tenho eu mais uma mensagem de Deus para passar aos vossos corações, que vai estar escrito no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 13. Vamos ler. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Aqui lemos nos versículos e podemos perceber que Deus, ele orienta, ele dá uma ordem ao povo dele, o povo de Israel, para que ao eles entrar na terra prometida, que eles não viessem se misturar com aquele povo que ali praticavam tais costumes que o nosso Deus odiava, que o nosso Deus detestava. E ali Deus dá ordem ao povo de Israel para que eles não viessem se misturar com esse povo que praticavam costumes esses que Deus detestava. E hoje em dia, Deus também, da mesma forma que deu ordem ao povo de Israel, ele dá ordem ao seu povo, para que não venha se misturar com esse povo. Porque se naquele tempo já existiam pessoas que praticavam tais costumes, não é diferente nos dias de hoje. Com certeza, nos dias de hoje existem também pessoas que praticam a magia, que praticam costumes que Deus detesta. E Deus orienta o povo dando ordem para que não venha se misturar com esse povo, para que não venha praticar esses costumes que odeia o nosso Deus. Essas pessoas que praticam tais costumes que nosso Deus odeia, estão fazendo com que o nosso Deus se entristeça, e estão acendendo também a ira de Deus contra eles. Então por isso que Deus dá ordem ao seu povo, para que não venha se misturar. Com certeza, nos dias de hoje, pessoas que vêm servindo a Deus, pessoas que estão até mesmo dentro da igreja, até mesmo ali buscando ao Senhor, por conta de alguma coisa que ela pediu e Deus não respondeu, ela pega por si mesmo e vai a essas seitas buscar ajuda no diabo, buscar ajuda nessas pessoas que não podem dar nada a ela, e ela percebe que naquele momento ela está violando a ordem de Deus, e por conta dela estar violando a ordem de Deus, que Deus disse para ela não se misturar com esse povo, automaticamente o diabo vai trabalhar na vida dela, vai fazer com que você abra uma porta para o diabo trabalhar em sua vida, e dessa forma impede que Deus haja na sua vida para te entregar tudo aquilo que você vem pedindo a Ele. Por exemplo, tem pessoas que vêm passando por alguma dificuldade e pensam: na igreja eu não estou arrumando nada, na igreja eu estou perdendo tempo, na igreja eu só estou perdendo o meu tempo. Em vez disso, vai a essas seitas e acabam entristecendo o nosso Deus e abrindo a porta para o diabo trabalhar em sua vida. E Deus, como deu ordem ao povo dele para que não venha se misturar com esse povo, automaticamente, quando nós desobedecemos a Deus, cairá sobre nós um castigo, cairá sobre nós alguma coisa que virá ruína em nossas vidas. Como também aconteceu na vida de Saul. O rei Saul, ele, por conta de desobedecer a Deus, o Espírito Santo se retirou de Saul. E agora Saul, ele se encontra perturbado, tribulado, ele se encontra angustiado, triste,
por conta que Deus, o Espírito de Deus, já não se havia mais com Saul. E Saul, até mesmo, você pode perceber, você pode conhecer a palavra do Senhor e vai estar dizendo assim, que Saul chamava toda vez Davi para tocar as harpas para ele, para que ali ele viesse se acalmar. Porque eram tantos espíritos ruins que atormentavam ele, que ele não aguentava. E por se livrar desses espíritos imundos, acabava chamando Davi para tocar algum louvor, para cantar ali algumas harpas. E naquele momento, Saul se aliviava daqueles atormentos. Mas quando Davi saía, voltava novamente. E por conta disso acontecer diariamente, Saul, certa vez, ele vai até mesmo uma mulher para ali invocar o Espírito de Samuel para obter alguma resposta. E ao ele fazer isso, automaticamente ele viola a ordem que Deus deu ao povo de Israel ao entrar na terra prometida. E quando Saul faz isso, automaticamente desobedece a Deus em uma ordem que Deus deu ao povo de Israel. E ali, automaticamente, ele sofre consequências. Como vai afirmar lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28 e no versículo 8, que vai estar dizendo assim: Saul se disfarçou, vestiu outras roupas e foi, acompanhados de 2 homens. Chegaram de noite à casa da mulher e Saul lhe disse: peço que você adivinhe para mim pela necromancia e me faça subir aquele que eu lhe disser. Aqui nós podemos perceber que o rei Saul, ele vai até uma mulher esta que fazia obras de feitiço, obras de necromante, obras de magia negra. E naquele momento ele pede para essa mulher trazer o Espírito de Samuel. E nesse momento podemos perceber que ele invoca os mortos. E Deus orientou o povo para que não viesse invocar os mortos como aquele povo fazia. Então nós vemos que Saul desobedeceu a Deus por conta de que queria obter alguma resposta de Deus, e já não se havia mais resposta por conta que Saul tinha obedecido a Deus. E assim é também nos dias de hoje, pessoas por não obter vitórias, não obter resposta de sua oração, acabam indo para essas seitas, para esses lugares que faz coisas que detestam o nosso Deus. E para você que vem praticando tais costumes, Deus, ele está te dando uma oportunidade para que você venha se livrar desse mal. Às vezes você vem praticando um costume que detesta o Deus Todo-Poderoso e você não sabe. Às vezes, sem conhecimento, acaba praticando. Mas hoje, Deus está te fazendo saber que tais costumes que são pecado, Deus, ele detesta. E ele está te dando uma oportunidade para que você venha se arrepender e voltar para Deus. E assim, por fim, a sua alma ser salva. Como está escrito no livro de 1 João, no capítulo 1 e no versículo 9, que vai dizer assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode perceber que se confessarmos os nossos pecados, se nós confessarmos a nossa culpa, o nosso erro, a tudo aquilo que cometemos que entristeceu o nosso Deus, Ele é fiel, Jesus é fiel, justo para perdoar a tudo aquilo que cometemos e nos purificar de toda injustiça. Só basta você se confessar, só basta você se arrepender e voltar para Deus e se converter e por fim a sua alma ser salva. Ah, mas eu não acredito no inferno e no céu. O inferno e o céu, ele é real. O inimigo, ele vem iludindo as pessoas, enganando a todos,
para que essas pessoas percam a sua alma, percam a sua salvação. Mas Deus, Ele está te abrindo os olhos agora, para que você venha se arrepender, e assim você venha ser salvo por Ele. Todo homem, ele está sujeito a morrer somente uma vez. Não pense você que depois da morte vem a encarnação, que não vem de jeito nenhum. Isso é uma mentira do diabo. Não pense você que ao morrer a sua alma fica vagando. Não, isso é um engano, é uma mentira que o diabo vem espalhando no mundo. E quando a pessoa morre nesse engano, do outro lado, após ela morrer, ela se encontra com o diabo e ela vê que o inferno e o céu é real e que não há encarnação. Mas sim, existe um céu, existe também um inferno. E você tem que fazer por onde entrar no reino do céu. Como o livro de Hebreus, ele vai afirmar que o homem ele está sujeito a morrer somente uma vez. Depois disso, vem o juízo, que vai dizer assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Você pode perceber nesse versículo que deixa bem claro que a morte é só uma, e depois da morte vem o juízo. Então você tem que se arrepender enquanto há tempo. Não deixe para se arrepender após a morte, porque após a morte acabou a sua chance, acabou a oportunidade de você se salvar. Mas tem que acreditar, tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, e você tem que acreditar nele, que ao você morrer, ele há de te ressuscitar dentre os mortos. Que Deus abençoe a sua vida.